Vamos conversar com elas agora também, né? As plantas merecem todo o nosso cuidado e a nossa atenção. E com ele também, que está de volta ao Revista hoje. Prazer te receber, Gaspar. Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia, bem-vindo. Gaspar Yamazaki, que é engenheiro agrônomo, já nos ajudou tanto com outros assuntos aqui no Revista. Hoje ele está de volta para ajudar a gente a entender qual é o momento ideal para trocar uma planta de vaso. Em que momento que a gente começa a perceber que ela está cansada daquela casinha. Você vai usar esse aqui, né, como um exemplo hoje. Esse é um lírio da paz? Esse é um lírio da paz. Tão linda, né? Basicamente, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar se a terra ela tá muito cheia de raízes. Se ela estiver muito cheia de raízes, a água ela já não vai estar entrando muito bem nela. Se ela não estiver entrando muito bem, quando você rega, ela tá acumulando aqui em cima ou tá vazando pela lateral, provavelmente já tá cheio demais de raiz. Então é muita raiz e pouca terra, isso não dá certo. É muita raiz e pouca terra. Isso aí, com a tendência com o tempo, as folhas acabarem ficando amareladas, ela não crescer muito bem, porque ele já não consegue absorver nem a água direito e nem os nutrientes. E eu imagino que pouca terra também não vai oferecer tudo que aquela planta que já está grande precisa, né? Não vai ter uma quantidade de nutrientes suficiente para ela, né? Sim, realmente já deu, né? Já deu e o crescimento dela também fica parado, porque já não tem mais espaço para ela crescer. Toda planta precisa fazer esse mesmo processo? Ou existem plantas que estagnam, que não crescem, ficam naquele mesmo momento, ou que demoram muito para crescer? Depende do tamanho do vaso. Se você tiver um vaso enorme mesmo e tá uma planta pequenininha lá, ela não vai precisar ser trocada de vaso nunca, praticamente. Mas, em geral, a maioria das plantas que a gente tem em casa, a gente precisa trocar, sim, de vaso. Sim. Tá bom. Então, a gente vai fazer isso. Você trouxe, inclusive, os materiais que a gente precisa para fazer uma troca e deixar ela feliz ali dentro, né? Isso. O que a gente vai usar? A primeira coisa que a gente precisa é de um vaso. No caso aqui, eu estou usando um vaso de barro. E como é que a gente descobre a proporção do tamanho do vaso que a gente precisa? Porque eu poderia colocar num vasão e ficar uma plantinha com um vaso gigante. Sim. Ou trocar 6 por meia dúzia e colocar num vaso um pouco só maior que esse, também não ia resolver muito. Como é que eu chego à conclusão de que esse é o tamanho ideal, por exemplo, para essa planta? Depende. Tem um tamanho, uma proporção para olhar? Tem um tamanho máximo, né? Ou você pode pegar um vaso que é do mesmo tamanho que esse, você simplesmente trocar para poder renovar a terra, reduzir as raízes. Ou então você pode pegar, a regra geral assim, você tem que ver pelo diâmetro, que é a largura aqui. A largura desse vaso, ela tem que ser só um pouco maior, alguns centímetros maior. Geralmente uns 5, 10 centímetros no máximo maior do que o vaso, que ela já primeiro está. vaso, para não ficar muito desproporcional mesmo, né? Senão fica muita coisa para... E você escolheu um vaso com essa profundidade para que ela tenha uma quantidade de terra bacana para poder expandir a raiz? Também. Mas também pela estética, assim, para ela ficar mais proporcional mesmo. Legal. A profundidade mesmo, aí vai ser o gosto mesmo, tá? Não importa muito. Mas a questão estética importa muito, né? Porque, importa. Afinal de contas, a gente está colocando uma planta ali para deixar o ambiente bacana, bonito. No caso do lírio da paz, as folhas estão altas, é uma planta que adquire uma altura interessante. Se a gente deixa num vasinho pequenininho, qualquer ventinho tomba ela? Pode tombar fácil. Esse vasinho mesmo, se você tá lá, o vento bate, o gato bate, ela não vai o gostar, cachorro bate, né? ela acaba tombando mesmo. O rabo do meu cachorro derruba todos os vasos. Derruba tudo. Até vaso de cerâmica. Uma coisa impressionante. Mas esse aqui, um cachorrinho pequenininho já não vai derrubar, né? Sim. Aí a gente tem que ver o tipo de vaso que a gente vai usar. Só que, independente do tipo de vaso, a coisa mais importante que a gente tem que observar é esse furo aqui de baixo. Se a gente não tiver furo embaixo, a gente não deve usar ou deve fazer furo, né? Aqui na frente a gente tem um... Pode ser um ou pode ser alguns, né? Alguns vasos vêm até com mais em volta. Sim. Esses vasos de plástico aqui tem até mais furos embaixo. Isso é para drenagem? É para drenagem. Importante porque quando a gente está regando, eventualmente a gente acaba regando um pouquinho demais. Quando as raízes começam a sair do vaso assim, também quer dizer que está precisando expandir ou isso não é sinal? Nem sempre. Nem sempre? É um sinal, mas nem sempre tá? Essa planta aqui, na verdade, eu poderia ter deixado mais tempo ela crescendo aqui. Ela não está na situação mais crítica, não. Né? Ela tá mediana. Mas a gente pode trocar de vaso também, porque a gente quer um vaso diferente. A gente quer um vaso melhor. Vai ficar mais bonito, né? Sim. Quer que eu pegue? Não precisa. Não? Esse vaso aqui é um vaso de vidro. Olha que lindo. Já o vaso de vidro, ele tem um problema. Esse vaso de vidro, ele não tem furo. Vaso sem furo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vaso sem furo, ele não é pra gente fazer o plantio dessas plantas aqui. O que você colocou nesse vaso de vidro? Que planta é essa? Essa daí é uma dracena, ele é um bambu da sorte, na verdade. É tipo um bambu, né? Mais para uma
mais ou menos. É da mais ou menos. turminha. Não é bem um bambu, Não. mas ele é parecido, né? Mas ela é uma planta que ela não tá bem... Só que essa planta tá na água mesmo. Tá na água, né? Isso Essa como daí se fosse... pode ficar inundada. Ah, então essa não tem... Essa pode. Essa pode, mas Então, a maioria das plantas não pode. Ah, então, para você que quer colocar alguma planta num vaso de vidro, escolha uma dessas que gosta de viver alagada, Isso, inundada. exato. Tá, tem algumas, Ou né? então, se a gente colocar o vaso dentro dentro desse vaso de vidro, a gente coloca um vaso com furo de drenagem, a gente pode fazer isso. Tá. Não vai ficar tão bonito, mas, né? Não, dá fica bonito. Dependendo do Cachepô, vaso, fica. Agora, chama. Ah, sim, é verdade. Me conta sobre o vaso de cerâmica. Por que você escolheu esse material? Tá, eu gosto mais pela estética, mas também porque esse vaso, para quem rega demais, é bom, porque ele evapora a água com mais facilidade, que ele acaba absorvendo aqui nas laterais e Legal. evapora. Para quem rega de menos, não é uma boa opção, é melhor você escolher vaso de plástico. Sabe o que eu gosto mais do vaso de cerâmica? Ah. Eles são os mais baratos comparado com os outros. Não, de plástico, Não comparado feio, com o mulher. plástico, mas Plástico comparado feio, com os outros materiais, Sim, sim. gente, vaso é um negócio que você cai caro. dura quando você olha o preço e fala, Tem alguns que gente, são muito caros. tem uns materiais lindíssimos, né? Tem Sim. uns vasos de cair o queixo. Mas eu gosto da cerâmica por quê? Primeiro que eu gosto dessa coisa do rústico, Sim. adoro, né? Eu Aham. acho que inclusive combina com o ambiente Também que eu acho bem tenho. bonito. E de quebra, eles ainda são os mais baratos comparando com esses outros que, né? Ah, sim. E São a os gente vai tops de precisar linha. de um pratinho para colocar embaixo desse vaso. Isso você for deixar no ambiente interno, porque aí a intenção do pratinho é só que a água não caia nos seus móveis lá quando você regar. E cuidado com o acúmulo, né? É bom a Cuidado, gente chover é. nesse molhado sempre, Sim, porque, né, tem a exato, questão exato. da dengue, bota aquela areia. pá. Isso. Botar areia do lado, ou então você jogar sempre o excesso de água se acabar tendo acesso. A gente já passou os materiais que você vai precisar para fazer esse replantio da planta, tá? Vou colocar ela em outro vaso, mas qualquer coisa a gente coloca também nas nossas redes. A gente passa Perfeito. de novo para vocês aí. Pronto. Que terra você trouxe? Essa é uma terra vegetal. A gente pode estar utilizando ou terra vegetal que a gente compra, ou então a gente pode usar, procurar lá na loja de plantas substrato para vasos. Tá. Ou até tem outras terras que são adubadas também. Não tem problema, aí é a sua escolha mesmo. O que eu não recomendo é você pegar a terra direto do seu jardim. Porque quando você pega direto do seu jardim, pode ser que venham algumas doenças Uma junto, praguinha alguma praga junto. Os bichinhos. A não vão... ser que sua terra seja muito equilibrada, aí tudo bem. Mas em geral não é tanto. difícil. Tem coisas morando ali que a gente nem imagina, na verdade. Sim, sim. E aí agora, para drenagem, eu vou estar utilizando argila expandida. Tá. A gente pode utilizar argila expandida ou então a gente pode utilizar brita também, aquela pedra de construção. Sabe uma dica legal que deram uma vez, inclusive aqui no programa, e eu usei na minha casa? Aquele isopor que a gente muitas vezes vem Também em pode. caixas, quando a gente compra um eletrodoméstico, ou aquelas bandejinhas de isopor que a gente compra, vem nos legumes e tal, picadinho aqui dentro em vez da pedra também funciona? Também funciona, também Acho funciona. isso tão legal, sim. porque a gente É uma aproveita reutilização, e legal. recicla um material que Sim, ninguém sim. recicla, né? Aí aqui no fundo do vaso, eu vou colocar uma camada. Ela é uma camada que não precisa ser grossa, é uma camada bem fina. Tá? Ela é basicamente pra gente... Não sei se dá pra ver aí. Aqui, Mas ó, é basicamente... virar por traquinas aqui, ó. É basicamente para que a gente possa proteger aí a terra de escorrer, aliás, Escapar de pelo escapar pelo buraco. buraquinho, né? Então a gente tem esse material aqui, é uma manta de bidim. Ela é tipo um feltrinho. Sim. Você pode utilizar outros materiais também, desde que que a água passe por ele. E também não pode ser material orgânico, né? Tipo algodão que vai dar Na verdade, ele não tem tanto problema, viu? Porque hoje em dia tem muita gente que usa, esse aqui eu até trouxe, porque tem muita gente hoje que nem utiliza nem pedra de drenagem. Na verdade, a água já consegue escorrer se você colocar só uma manta aqui embaixo. Uma manta. Só que tem gente hoje recomendando para colocar só com guardanapo mesmo, na verdade. Porque se você coloca, ou filtro de café. Porque quando você coloca aqui, ele só vai ter que segurar a terra nos primeiros dias, porque depois a terra já vai estar firme lá e não vai vazar mais. Ela fica compactada e não sai, né? Não sai mais. Tá. Tanto é que Agora, as plantas que você manta... compra, a maioria já não vem com nenhum material de drenagem. Não mesmo. Então, Me fala uma coisa, a manta a gente coloca antes das pedras ou depois? a gente coloca depois. Depois? Isso. É basicamente para que a terra não misture ela não fique toda misturada com as pedras. E se eu virar aqui, ele vai fazer uma bagunça. Mas essa manta aqui, eu dei uma cortada nela com a tesoura, né? No formato mais ou menos aqui do vaso, para que eu possa encaixar. Então eu vou colocar ela aqui com calma em cima, com cuidado. Acomoda em cima das pedrinhas. Deixa eu ver se dá para virar só um pouquinho para mostrar. Aí, tá vendo? Aí você cobre as pedrinhas.
Tá. Aí, a gente vai pegar a terra e a gente vai ter que preencher mais ou menos da altura aqui para que a planta não fique muito funda lá. Tá. Você pode fazer isso com pazinha, mas eu vou fazer com a mão mesmo. Aqui você trouxe só pela quantidade, essas duas terras são iguais, São tem iguais, duas caixas. são iguais. Tá. Esse não é o substrato, esse é terra vegetal. Terra vegetal. Tá. Isso. A terra vegetal tem algum tipo de... Qual é o adubo que tem nela? A terra vegetal, na verdade, ela é uma terra normal, que tem bastante Restos matéria de- orgânica, na verdade, nela. Restos né? de plantas? Sim, ela tem um composto lá. Fizeram tipo uma compostagem e pegaram essa terra. Tá. Então ela é uma terra boa, viu? Geralmente ela é bem escura por causa da matéria orgânica mesmo. A matéria orgânica também fornece nutrientes. Tá. A outra etapa é a gente pegar esse vaso. Esse daqui não tá tão cheio de raízes ainda, mas assim, dá pra ver. Se você apertar as laterais, a planta vai se soltando. Ela solta, né? Não tá tão cheio, mas tem bastantinho até, né? Mas o importante dessa terra é que você não precisa tirar 100%, mas você pode dar uma quebrada aqui embaixo. Vai machucar um pouquinho mesmo, tá? A planta, mas não tem problema, as raízes elas se recuperam com o tempo. E você faz isso por quê? Pra raiz respirar um pouquinho mais? Não, é Não porque ficar tão se você deixar a raiz toda embolada aqui embaixo, pode ser que ela não se espalhe, ela fique tipo com um nó aqui embaixo e ela não consiga crescer direito. É por isso que faz isso, tá? Você tira mais ou menos aí 1/3, mais ou menos, da terra que você Levanta tem só um pouquinho pro original. Traquinas. Aí, ver como é que ficou. Ah, tá. E É mais ou menos 1/3 que você vai tirar da terra velha. original. Isso. E aí a gente vai acertando aqui a altura, né? A gente pode completar um pouquinho. Eu vou deixar um espacinho vazio aqui também para que não fique muito na borda, que senão, se você quiser colocar uma pedrinha para enfeitar também, você não consegue. Aí o que a gente precisa fazer agora é acomodar a planta aqui e ir completando nas laterais. Tá, Fazendo deixa eu te sujeira ajudando. aqui, né? Não tem problema nenhum. Eu vou fazer com a pazinha, porque depois eu continuo com o programa e não vou conseguir lavar a mão. Mas adoro mexer na terra, gente. Tão bom fazer isso. Então eu gosto de pegar direto na mão. A gente se conecta tanto, né? Tão Sim. bom. Acho isso tão rico, né? E fácil de fazer, né, gente? A gente mesmo pode fazer. Sim. E com a criançada, gente, posso falar? A criançada ama Acho que eu vou precisar ajudar a dessa gente, também. né? Adora. Chama a criançada para ajudar a Realmente, fazer os vasos, a colocar as pedrinhas. Eles, Bom, nossa, eles sentem e que se eles for estão fazer para ajudando. uma hortinha, melhor ainda, que Melhor acostuma ainda. elas vão querer comer o que elas plantaram, então Então, assim, você estimula também a Mais criança, rico ainda, né? Acho que já tá Legal. bom. Eu tô vendo Legal. que você tá dando uma espalhada na terra, mas não É. pode compactar muito, Não, né? não pode compactar muito, mas você tem que dar uma apertada em volta, porque você também não pode deixar bolsão de ar aqui embaixo. Ah, né? é? Porque o espaço de bolsão de ar, a raiz não se desenvolve muito bem lá nesses buracos, tá? Tá. Então, o plantio, ele é bem simples, né? Ele tá dessa Tranquilo. forma. E aí a gente vai... Tem que em regar depois seguida- que troca? Sim, logo depois que a gente rega, logo depois que a gente planta, aliás, a gente tem que Já dar uma faz regada essa regada, né? Tá. de leve. No caso do lírio, como é que ela gosta de sombra, de sol? Ela gosta de quanto de água? Dá uma ideia pra gente. O Olha lírio é como uma ficou lindo planta de fato. meia sombra. Ela gosta de tomar um pouco de sol, mas não o dia inteiro. Porque Tá. senão, se ele tomar sol demais, a folha vai ficar meio amarelada. Tá. E se você quiser colocar algumas pedras aqui também, pode ser essa daqui, ou casca de pinos aqui mesmo, você pode colocar para dar uma Ou enfeitada aquela branca, também. fica bonita também, né? Sim, sim. Ah, tá muito lindo. Gostei, viu, Gaspar? Adorei essa dica. E a gente pode fazer isso com qualquer vaso que a gente tem em casa, respeitando esse mesmo passo a passo, Sim, sim. né? E sobre a rega, lá que você me perguntou, assim, dá pra fazer a cada 2 dias. 2 dias, tá bom. Só que depende do tipo de vaso. Se você tem um vaso de barro, a frequência é um pouquinho mais alta do que num vaso de plástico. Teste do dedo é sempre bom, Teste né? do dedo, Tá isso bom. Gaspar Yamazaki, engenheiro agrônomo, esteve com a gente hoje. Vou deixar aqui o canal do YouTube para você aprender mais. Tem muitas aulas boas para você por lá também. Canal Cultivando lá no YouTube, tá bom? Obrigada pela presença Obrigado. mais uma vez. Até a próxima, viu? Até a próxima. Bom feriado para você. Obrigado. Bom descanso. Também.